A novela Rony teve uma reviravolta. Na mira de Palmeiras e Corinthians, o atacante foi reintegrado ao elenco do Atlético Paranaense e participou da preparação do time para a Supercopa do Brasil, onde o Furacão, campeão da Copa do Brasil, encara o Flamengo, campeão brasileiro, no próximo dia 16. O jogador de 24 anos foi o destaque da reapresentação do elenco principal no CT do Caju. A equipe paranaense está disposta a manter o atleta na equipe. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. O que eles têm que resolver e que atrapalhou a negociação, especialmente com o Palmeiras, né, é o percentual. Né? Os procuradores, os representantes do Rony, entendem que ele tem recebido uma eventual transação $2,5 milhões de dólares e o Atlético acha que tem que pagar $1 milhão. Como não houve acordo nesse sentido, talvez a permanência dele seja a alternativa visando uma negociação no futuro. E eu particularmente acho que ele fica. Eu também acho. Depois de tudo que aconteceu. Porque quando é para dar certo Vai logo, né? uma transferência, por mais que o Palmeiras fez, o Palmeiras jogou todo o dinheiro em cima da mesa. Fez a proposta, havia acerto financeiro, havia coisas, tudo. Entendeu? Para favorecer o atleta. E o atleta falou não. E os procuradores dele falaram não, o Atlético Paranaense falou não. Quer dizer, Palmeiras, retira toda a proposta. Não, chega de ficar esperando, demorou muito. Pôs, né? Agora já pôs, agora tira. Agora fala, não quero mais brincar. Vai ficar no Atlético. Olha, vamos direto para a nossa redação? Últimas notícias a gente tem agora direto da redação do programa Gazeta Esportiva e do site gazetesportiva.com. Fala, Pedro. Boa noite, Michele. Eu estou aqui na redação do site da Gazeta Esportiva para falarmos sobre o Santos. O Meia Cueva está muito próximo de se transferir para o Pachuca, do México. E hoje a esposa do jogador deu fortes indícios sobre o futuro do peruano. Pamela Lopes publicou uma foto em seu Stories com uma mala de viagem, passagem de avião e alguns emojis relacionados à cultura mexicana, sendo eles a bandeira nacional, uma pimenta e um taco, que é um dos pratos mais típicos do país. Vale lembrar que o Santos ainda não pagou a primeira das 3 parcelas do valor total de R$26 milhões que deve ao Krasnodar da Rússia, o ex-time de Cueva. Tá certo, Michele? Para conferir essa e outras notícias, acesse gazetesportiva.com. Valeu, Pedro. Muito obrigada aí. Você sabe que essa informação do Cueva, e a gente vai falar do Santos ainda, mas eu fico me perguntando o que o Santos vai fazer, porque deveria pagar... Não vai falar do Santos, pode falar tudo agora. Então tá, então vamos falar. Deveria pagar os gerentes federativos do Cueva, afastou o jogador, não aproveitou, mas o Santos tem uma dívida. Tem também um perrengue relacionado ao Soteldo. O Soteldo hoje, acho que foi para o UOL, que ele concedeu uma entrevista, demonstrando a chateação pelos atrasos no pagamento do salário. O Santos deve ao Soteldo, o Santos deve ao Marinho, o Santos deve ao Sanches. Então não adianta nada o presidente do Santos falar, a imprensa fica divulgando de atraso de salário. Ué, é notícia. A partir do momento que o Santos não estiver devendo salário e o jogador sentir prazer em permanecer lá, ok. Agora, esse atraso está fazendo com que o Soteldo queira ir para o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está disposto a bancar a contratação junto ao time, o Huachipato, que é o time chileno que detém a outra parte dos gerentes federativos do Soteldo. Seriam 50% do Santos, 50% do Huachipato. Como o Santos não pagou a última parcela, né? Então está tudo com o Huachipato. Mas, na verdade, o Santos desmoronou, né? Esse ano aqui o Santos começou completamente falido, né? Não tem dinheiro para nada, nunca vi isso. De todos os times grandes de São Paulo, é o time que corre risco até, se essa crise administrativa não for resolvida, corre o risco até de rebaixamento, porque vai começar a refletir no campo todo esse trabalho mal feito da administração, né? E está cada vez pior, se você parar para pensar. Antes era só o Soteldo, agora é o Cueva, quer dizer, cada dia é um cara que aparece reclamando de alguma coisa. O próprio Sanches, que não jogou no final de semana. O próprio Sanches, que não joga. E isso permite a especulação de que realmente é desconforto muscular, é físico, ou é revolta por também ter pendências com o Santos. Tudo isso influencia. Agora, Chico, só acho muito cedo ainda da gente falar dessa coisa de rebaixamento, né? A gente já viu também Santos fragilizados e que fizeram boas campanhas. A má administração leva ao rebaixamento. Me lembro que o Dualib fez o Corinthians. O Dualib afundou o Corinthians. O
Corinthians caiu por causa do Dualib, do Alberto Dualib, está com 100 anos aí. O São Paulo está dia. processando o Santos, aquela história do contrato, rescisão do contrato, vocês têm informação disso? Essa coisa está rolando também. Ele prometeu que ia processar. Acho que deve estar processando, sim, referente à multa. Mas isso até virou um problema menor no Santos. O problema é o seguinte, olha, o Santos foi vice-campeão brasileiro. É um time bicampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, tem uma história. O próprio Jesualdo, quando chegou, ressaltou o time dos anos 60. E aí, sabe, o jogador que está lá não pode querer trocar o Santos por um outro time porque ele não recebe salário. O Santos é grande, precisa pensar grande e ter uma gestão que permita equacionar as dívidas